Então, eu gostaria de começar apresentando um vídeo e depois a gente faz uma abordagem teórica sobre esse caso. Aqui é uma situação que ocorreu de trânsito, presta atenção. Então, o primeiro vídeo que a gente coloca aí de análise é o seguinte: existem situações no nosso dia a dia que potencializam um conflito, né? E geralmente isso está mais presente onde a gente mais anda, onde a gente mais se movimenta. E eu sempre gosto de trazer o exemplo de trânsito e de bares, né? Poderia ser também casa. E aí a gente vai falar sobre controle emocional, né? É possível a gente treinar controle emocional, a gente condicionar respostas para isso? Porque está cada vez mais comum a gente verificar perdas, né, descontrole emocional, estados ali momentâneos de perda do seu controle, que talvez em outro momento você não faria, e de repente a pessoa faz. E muitas vezes ela se arrepende. Não se restringe apenas a esse caso que se tornou um caso trágico. Pode ser qualquer coisa. A gente está criando gatilhos no nosso dia a dia. Mas a questão é, podemos controlar, podemos treinar isso, podemos nos condicionar para responder de maneira mais flexiva a essas situações que estão ocorrendo em nosso dia a dia? Aí eu queria trazer para vocês aqui o conceito de sequestro da amígdala. A gente vai entender neurobiologicamente como é que isso ocorre. Quem descobriu isso foi o neurocientista Joseph Ledoux. Eu acho que a maior parte dos senhores que estão aqui estudando já conhece um pouco o experimento dele. O que é que a ciência, antes desses experimentos do Ledoux, eles consideravam quando a gente responde ao medo? Então, chegava informação através dos sentidos. Essa informação era traduzida pelo tálamo em linguagem do cérebro, ia para o córtex procurava no seu sistema de memória um significado para aquilo, atribuía relevância. Se o córtex identificasse uma relevância emocional, ou seja, isso tem importância para a sua sobrevivência, o córtex mandava mensagem para o nosso sistema límbico e o nosso sistema límbico, através da amígdala, né? A amígdala amígdala, até hoje eu não banco falar isso direito, e a nossa amígdala seria esse maestro que iria orquestrar toda a reação corporal, cognitiva do nosso corpo em uma resposta de medo ou de raiva. E o circuito neuronal entre a raiva e o medo, eles são bem parecidos. Então, essa era a concepção antiga da ciência. Então, o Ledoux, ele inova e traz luz na ciência quando ele faz um experimento nos ratos, em que ele destrói o córtex auditivo do rato, treina, condiciona esse rato ao som, a um choque, ou seja, ele apresenta o som e, em seguida, o choque. E isso gera um aprendizado, que toda vez que tem um som, a gente tem um choque. E aí, ele verificou nessa pesquisa que o rato, ele startava a sua resposta de medo, né, fisiológica, apenas com som. Então, se ele destruiu o córtex, aquela mensagem ela não chegou ao córtex para informar o corpo, né, para comandar lá pro nosso sistema límbico, no caso dos ratos, lá para o seu sistema límbico, para ele emitir uma resposta de sobrevivência. E com isso aí, a gente inovou, deu luz, né, à ciência como ocorre alguns dos nossos comportamentos. Então, hoje a gente sabe que uma mesma informação ela caminha por dois caminhos. O tálamo, ele é esse distribuidor. Ele manda a maior parte da informação com maior riqueza de detalhes para o nosso córtex, onde a gente vai ter o nosso processamento mais refinado, a gente vai buscar significado.
mas uma parte pequena da informação, ela caminha pela via curta, que é o nosso sistema límbico, e ali ela é capaz de mobilizar o nosso corpo sem a gente nem ter consciência da coisa toda. Esses repentes que nós temos do nosso dia a dia, e a gente pode falar que nós temos em vários momentos sequestros da nossa amígdala, são aqueles momentos repentinos que de repente a gente tem um repente, um comportamento impulsivo, uma resposta desajeitada a alguém, pode ser até uma simples questão conjugal, pode ser uma questão de trabalho, que você se coloca de uma forma que você se arrepende depois que você pensa, será que realmente foi interessante eu ter me colocado daquela forma? Então, depois, inicialmente, você se comporta e depois a gente tem uma reflexão deliberada daquilo se é interessante ou não. Ou seja, a gente não passou por um processo de avaliação das consequências, por um processo cognitivo completo, se de fato aquela resposta ela é adaptativa, ela é interessante para a gente. E isso é um sequestro neural da nossa amígdala. O Daniel Goleman, ele traz um conceito que eu gosto sempre de relacionar quando a gente está falando sobre o assunto, entre inteligência emocional e competência emocional. Inteligência emocional, para o Goleman, é o potencial, a aptidão que nós temos de desenvolver a inteligência emocional. Quando ele traz o conceito de competência emocional, todos nós temos aptidão, mas o quanto a gente entrega isso no nosso dia a dia, nos nossos comportamentos, é o que é a competência emocional. Então, inteligência emocional, Beltrano tem inteligência emocional, todo mundo tem aptidão para desenvolver a inteligência emocional, mas aquelas pessoas que têm autodomínio, que têm autocontrole, aquelas pessoas que expressam de fato o comportamento, aquelas pessoas desenvolveram uma competência emocional. Ou seja, aquelas pessoas têm, como ele traz, né, os quatro elementos. Aquela pessoa ela tem autoconsciência, e quem tem autoconsciência é uma pessoa que tem ciência, que consegue se compreender o seu estado atual, né? Consegue perceber aquilo que está sentindo. Quem tem autoconsciência tem uma propensão a desenvolver autogestão, né? E o que seria autogestão? Eu tenho consciência que eu estou agora com raiva, eu estou em um momento explosivo, um momento impulsivo, e autogestão é eu conseguir gerenciar, né, isso que eu estou sentindo nesse momento. Você tendo autoconsciência e autogestão, são os dois ingredientes que, para o Goleman, eles são indispensáveis para que a gente tenha autodomínio. E autodomínio é justamente aquela pausa, quando vem aquele estímulo agressivo, aquele estímulo, aquele estímulo perturbador que tira a gente do controle, é aquele momento que a pessoa pensa, reflete as consequências, e aí, esse momento, ela está acalmando o seu sistema límbico através do seu córtex pré-frontal, ou seja, deu tempo dela raciocinar. E quando a gente coloca o nosso córtex nesse controle, aí a gente consegue emitir um comportamento mais adaptativo. Então, talvez o que esteja faltando, em grande medida, para uma boa parte das pessoas, doses de autocontrole, né? Essas doses de autocontrole, de autodomínio, não são coisas que são facilmente programáveis com a frase, né? A partir de hoje eu serei mais controlado, a partir de agora eu vou ser uma pessoa mais consciente. Não é programado, né? Eu acredito muito mais na repetição de pequenos comportamentos que vão estar envolvendo autocontrole de alguma forma, seja dentro de casa, seja na relação com os filhos, seja na relação de trabalho, seja no trânsito, ou seja, você programa conscientemente você se adaptar a essas circunstâncias pensando em uma situação lá na frente. E para quem é policial militar, eu acredito que o peso, isso é um pouco mais difícil, porque você carrega o estigma, né, do peso, da farda, o ego, né, a vaidade, o status de poder que você carrega, o porte de uma arma de fogo, o empoderamento que isso lhe dá, tem circunstâncias do nosso dia a dia que, de repente, talvez, o seu modelo mental, você não esteja preparado para encarar
né, de uma maneira diferente, para encarar com mais autocontrole. E talvez o seu modelo mental lhe leve a justamente potencializar um momento conflitivo. E aí a gente não sabe, de fato, qual vai ser o resultado, a depender do seu modelo mental, das suas experiências que você carrega e que você vai lidar com esse tipo de problema, o resultado que isso vai gerar. Como a gente não sabe disso, o nosso papel aqui, de maneira bem simples, acadêmica, é a gente refletir a qualidade do comportamento, a gente está se antecipando. Preventivamente, a gente está expondo como é que isso ocorre, as explicações para isso, e a gente precisa só desenvolver algumas estratégias para a gente trabalhar o nosso eu, trabalhar a nossa identidade para que isso possa irradiar em comportamentos melhores.